Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Papai do Céu possa derramar graça sobre a sua vida, que Ele possa abraçar vocês, hein? Essa noite eu tenho o prazer de estar aqui com o pastor Gerson, pastor Ney e também com o meu querido companheiro, o nosso irmão pastor Davison. Quero que você já vai aí convidando pessoas para estar conosco, já vai fazendo também a sua sala, mandando o link para outras pessoas, porque nessa noite Deus vai derramar ainda muito mais bênção, muito mais graça, uma unção sobrenatural sobre a sua vida e sobre a vida de todos vocês. Curve a sua cabeça aí, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, abençoa nossa transmissão, abençoa, Senhor Jesus querido, para que não caia a nossa frequência e que nós possamos, do começo ao fim, Senhor Jesus querido, ter uma transmissão cheia de luz, cheia de bênção, cheia de graça, cheia do poder que o Senhor possa usar, meus irmãos que vão estar comigo hoje aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa também, Senhor Jesus, a palavra que vamos transmitir. É isso que nós te pedimos desde já, abençoando todos os lares, hoje e para sempre. Amém e amém. Pastor Gerson, como é que vai o Senhor? Eu vou bem, graças a Deus. Que bom. Cumprimenta aí o seu povo, pastor Gerson. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, que a graça de Deus chegue na sua casa, na sua vida, que a poderosa destra de Deus te toque, te dê vitória, te dê saúde, te dê paz, te conduza na presença de Deus, nos pensamentos de Deus, nos propósitos de Deus para a sua vida, te guarde de todo o mal, te conduza em vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Ney, meu querido pastor Ney, boa noite, como é que você está? Boa noite, meu querido pai, meu pastor, tudo bem, graças a Deus, na paz, tranquilo. Cumprimenta aí teu povo. A paz do Senhor, igreja maravilhosa, igreja santa, igreja poderosa, que Deus mais uma vez possa falar ao nosso coração, que Deus mais uma vez possa nos conduzir e que o Espírito Santo abra o nosso coração, o nosso entendimento para tudo o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Reverendo Davison Pena. Reverendo? Tudo bem? Tudo bem, pastor? Isso é uma brincadeira. O senhor hoje está rodeado de palmeirenses. Ixi! Rodeado aqui de palmeirenses. Gerson, eu. Mas a Bíblia Sagrada fala para ser santos, assim como eu fui santos. Não Palmeiras. Mas estamos bem aqui. Estamos prontos para estudar um pouco mais da palavra de Deus, né, como temos feito semanalmente. Então, cumprimenta aí seu povo, Davison. Meus queridos, quero cumprimentar na paz nosso Senhor Jesus Cristo e quero me alegrar novamente junto com vocês para ter este momento. São momentos especiais de crescimento da palavra de Deus e eu tenho observado e tenho me alegrado com tantas e tantas vidas que têm participado deste momento. Por favor, você que está aí, que talvez você nunca colocou aí uma palavra, coloque uma palavra para saber de você, de onde você está, de onde você está assistindo, quantos estão assistindo com você este programa, tá bom? Pastor Gerson, nós estamos vivendo um tempo bem difícil, já 1 ano e 3 meses, por aí. Na sua ótica espiritual, como que o senhor está vendo esse tempo? O que você fala? Olha, nós somos homens, né? E como homens, nós temos temores.
Às vezes eu temo por esse tempo. Não por causa de mim mesmo, mas por causa da igreja. Porque nem todo, na minha maneira de ver, sendo bem sincero, eu acho que uma grande parte da igreja não está preparada para enfrentar esse tempo. Isso não é bom, porque nós devíamos estar preparados, né? Que o evangelho está aí há 2000 anos e é bíblico, né? Se nós olharmos ali as 10 virgens, 5 não estavam preparadas. Entende? Então, o noivo está próximo. O noivo está próximo. Olha, não tenham dúvida disso. Jesus está próximo. Ele não está. A vinda dele não está distante. O tempo, o dia e a hora pertence ao Pai. Mas nós temos o Espírito Santo. E aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Então, nós temos que discernir esse tempo. Na minha visão teológica, assim como eu vejo, eu acho que essa pandemia, ela é uma inauguração. Ela inaugura o princípio de dores, né? Ela não é o princípio das dores. Ela é o início do princípio das dores. E aonde nós temos algumas falas de Jesus, que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os seus escolhidos suportariam, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? E nos últimos dias o amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade, né? Mas nós temos também lá em Apocalipse uma fala de Jesus que ele diz assim: presto venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Não é? Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que é justo, procure ser mais justo. E aquele que é sujo, suje-se mais. Então, esse é o momento que vai se separando as ovelhas dos bodes, que vai se separando o joio do trigo, que vai se definindo quem fica em Deus, quem não fica com Deus, né? É um momento sério, é um momento decisivo, é um tempo em que não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para brincar de servir a Deus, porque é um tempo sério, é um tempo difícil. Verdade. É um tempo que, se a pessoa ela não viver a palavra, ela não vai suportar. Porque só na palavra é que nós vamos ter vitória nesse tempo. Não de conhecer a palavra, não de estudar a palavra, mas de viver a palavra. Verdade. É daqui para frente que nós poderíamos dizer de uma forma muito especial: nem só de pão viverá o homem. Pastor Ney, não só de pão viverá o homem, Pastor Ney. Como é que o senhor vê esse tempo que nós estamos vivendo? Há pouco eu estava dizendo aqui para vocês que nós perdemos hoje, na noite passada, o pastor do Rio Ferro Rocha. Pastor do Rio Ferro Rocha, um homem de Deus, que foi internado, todo mundo achando que ele tinha Covid. E quando ele chega no hospital, fazem um teste e constata que ele não estava com Covid. Aí, à noite, ele está conversando com a médica, com a enfermeira, e fala assim para a enfermeira: eu quero um remedinho para dormir. E a enfermeira falou: vou providenciar. Ele fecha os olhos e parte, vai para o céu. Como é que está sendo esse tempo, pastor Ney, para o senhor? Pastor Rui, eu vou no mesmo raciocínio do pastor Gerson, mesmo pensamento dele. Esse tempo que nós estamos vivendo, pandemia, isolamento, eu tenho escutado, sabe, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que é um tempo de nos prepararmos, que é um tempo de estarmos preparados, mas com o tempo de caminhada que nós já temos,
É para nós estarmos preparados para esse tempo já. É para a gente já estar fortalecido, é para nós estarmos firmados, porque muitas pessoas hoje, elas têm buscado coisas que estão nessa terra, né? Muitas pessoas hoje, elas têm buscado aquilo que apodrece, aquilo que estraga, e estão esquecendo de priorizar o que é essencial. E estão esquecendo de colocar Jesus como prioridade na sua vida, o que é essencial. E se nós, como filhos de Deus, como cristãos, se nós não pusermos isso na nossa vida como prioridade, se isso não estiver como prioridade na nossa vida, como que nós vamos suportar esses tempos? Como que nós vamos aguentar esse tempo e qual estamos vivendo? Como o pastor Gerson disse, muitos não estão prestando tempo nos sinais do tempo. O que está acontecendo, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer. Nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus que somos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, priorizar o que é essencial na nossa vida. Jesus é essencial. Jesus precisa ser prioridade acima de todas as coisas. Só assim nós vamos vencer, nós vamos passar por essa enfermidade, por essa coronavírus aí que está destruindo, está assolando a família. Como Jesus na nossa vida, em primeiro lugar, com certeza nós vamos passar tudo o que está acontecendo. Vamos ser fortalecidos e vamos chorar, vamos ficar tristes, mas nós não seremos abalados. Não seremos abalados, porque os tempos são difíceis, sim. Os dias são difíceis, as lutas são difíceis, está complicado, não só para mim, mas para muitos. Para muitos há dificuldades, mas nós precisamos pensar no que é essencial para a nossa vida, colocar em primeiro lugar a prioridade, que é Jesus. Amém. Jesus. E assim seremos fortalecidos e assim passaremos por esses tempos difíceis, chorando, sofrendo, mas sabendo que lá na frente tem algo bom esperando-nos. E eu creio nisso. Eu creio. Queria que você que está em casa colocasse aí para a gente se você acha que esse é o tempo que o Senhor Jesus preparou para levar a igreja, ou se você acha ainda que vai demorar mais um pouquinho, se você acha que nós já somos a igreja dos últimos dias. Coloca aí para a gente, escreva aí o que você está sentindo desse momento da Covid-19, o momento que a igreja está passando, de fecha a porta, abre a porta. Como que você está sentindo tudo isso aí? Eu quero a sua opinião. Coloque aí, vai ser muito, muito bom saber como você também pensa. Pastor Davison, esse momento, como que o senhor está enxergando tudo isso? Aquilo que o pastor Gerson falou em relação de que são o início ou ainda a entrada das dores do início, e o pastor Ney estava falando também sobre essa questão de que realmente é um momento muito difícil. Eu entendo de que é um momento onde a igreja começa a se autoavaliar, se autoanalisar, se de verdade ela está no caminho correto ou não. Às vezes a igreja ela perdeu seu rumo, perdeu o caminho correto, ela se desviou da verdade e se envolveu em coisas que talvez não eram tão importantes, necessárias para a sua perseverança e para seu encontro com o seu noivo, que é a vinda, Jesus Cristo na sua vinda. Quando nós percebemos, quando nós vivemos este momento, agora nós vamos fazer uma autoanálise. Estamos, de fato, preparados para o encontro com o noivo ou não? De fato, estamos como essas 5 virgens, com o olho pronto, guardado, para podermos reencontrar o noivo ou não? Ou talvez nos relaxamos, talvez nos distraímos e talvez não estamos preparados para o encontro com o noivo. Então, para mim, é um despertar, é um chacoalhar da igreja, para a igreja,
nesse sentido. O mundo está envolvido em tudo esse caos, e vai ser mais caos ainda a cada dia que passa no mundo. Mas para a igreja, eu entendo de que esse assim, é um tempo de reflexão, de avaliação e de correção, para voltar ao caminho certo, ao caminho correto, né, que é a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui agora para vocês, e nós vamos falar sobre esse texto um pouquinho, e à medida que vocês vão tendo oportunidade, fique à vontade. Eu estou vendo aqui como é que é? Laurineide Ela é Pereira. da Tijuca. Ela é da Tijuca e é palmeirense. Fiquei assim. Glória a Deus. Ela era para ser flamenguista, né? Tijuca, Rio de Janeiro. Ela era para ser flamenguista, mas ela não, é palmeirense. Ô, Laurineide, por favor, né, dona? Vamos lá, é brincadeira, mas nós continuamos brincando, mas com muita seriedade aqui. Havia entre os fariseus João, Evangelho de João 3, a partir do verso de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, parece que não deu muita bola para ele, né, ser um principal dos judeus, não. Jesus respondeu assim: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho e ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Vou até aqui. Vocês sabem o que Nicodemos era. Ele era um homem muito inteligente, era um estudioso, ele era um estudioso de profissão, ele vivia ali naquele lugar, era um fariseu, e ele chega ao Senhor Jesus e diz assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? E o Senhor Jesus diz para ele: olha, aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu. Pastor Gerson, aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu. Responda para mim o que o Senhor Jesus estava dizendo. Que pergunta é essa que o Senhor Jesus Cristo fez para Nicodemos? Bom, esse é um assunto que fala de coisas espirituais, que fala do mundo espiritual,
que fala das verdades de Deus, que fala de uma dimensão que vai muito além dessa material, dessa física, dessa vida física, né? Como eu estava comentando com os irmãos, Jesus, ele é o único homem de Deus que conseguiu esses 3 ministérios na vida de uma pessoa só. Só Jesus é profeta, só Jesus é rei, e só Jesus é sacerdote ao mesmo tempo. As 3 coisas, né? Então, o sacerdócio de Jesus, ele não é o levítico. E por quê? Porque o levítico é o sacerdócio da lei. A lei, ela revela o nosso pecado, mas ela não revela o coração de Deus. A lei não revela a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a vida eterna para os homens. A vontade de Deus é a santidade para os homens, é a justiça para os homens. A vontade de Deus é que o homem esteja no seu amor. Se você analisar a Bíblia, ela começa com Deus andando com o homem, com Adão. E se você for lá nos últimos capítulos da Bíblia, você vai ver que depois que acaba toda a sentença do Apocalipse, que acaba tudo, aparece Deus passeando com os homens. No finalzinho da Bíblia. A Bíblia começa com Deus com os homens e termina com Deus com os homens, para toda a eternidade. Então, a lei, ela revela o nosso pecado. Porque Deus sempre confronta o pecado. Porque Ele ama o pecador. E nesse momento houve um confronto entre a mentalidade da lei e a mentalidade da graça, da vida, do amor de Deus, da vontade de Deus, que era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo chegou e falou para ele: você tem que nascer de novo. Tem que haver uma mudança espiritual no homem. O homem precisa de uma nova imagem. A primeira imagem que Deus deu para o homem foi a de Adão, alma vivente. Aquela o pecado conseguiu destruir. Conseguiu afetar a imagem de Deus, não é? E separou o homem do paraíso e separou o homem de Deus. Mas a segunda imagem que Deus concede para o homem é o Espírito vivificante. E essa, além do pecado não conseguir destruir, ela destruiu o pecado. Porque tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo ressuscitou. E por que nós podemos nascer de novo? Porque Jesus ressuscitou. Amém. E quando ele fala de um novo nascimento, aí para Nicodemos, ele está dizendo assim: eu vou nascer em você, Nicodemos. Eu sou a vida eterna. Eu sou o amor de Deus. Eu sou o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, num determinado momento do pai da fé, você vê que o sacerdócio levítico, ele estava ainda nos lombos de Abraão, quando Abraão se apresentou diante de Melquisedeque. Ele era rei de Salém e era sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele não tinha genealogia. Bom, então ele não era um ser humano. Ele não era humano. Porque não tem jeito de ser humano sem genealogia. Então ele era um ser espiritual. Era um sacerdócio celestial. E lá em Hebreus a Bíblia garante que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem que não tem começo e nem fim, que não tem genealogia. Para aqueles que não sabem, está registrado no livro de Hebreus 7, né? Melquisedeque, então, isso. sacerdote que não teve começo nem fim. Aquele que deu pão, né, para
Aquele que Abraão entregou o dízimo para ele, e ele abençoou Abraão. E lá a Bíblia diz assim, que o maior abençoa o menor. Ele era maior do que o pai da fé. Então ele era uma tipificação de Jesus. E agora, quando Jesus revela para Nicodemos que ele tinha que nascer das águas e do Espírito, que aquilo não tinha começo e nem fim, e ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, porque ninguém conhece os mistérios de Deus. Então nasce em nós uma dimensão, que é um Espírito vivificante. Nasce em nós a pessoa de Jesus Cristo. Assim como o Espírito colocou Jesus dentro de Maria, agora ele coloca o Jesus dentro de nós. E aí são as palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus em nós, a esperança da glória. A Bíblia chama do novo homem, do homem interior. Na verdade, é o homem espiritual. É a quarta dimensão. Lembra de Sandraque, Mesaque e Abidenego? Então, na fornalha, tinha 3. O corpo, a alma e o espírito. Mas quem olhava, via o quarto homem com a aparência do Filho de Deus, dos filhos dos... Então, quando Deus olha para nós agora, que estamos em Cristo, ele vê em nós o novo nascimento. E quem é que nasce em nós? O Filho de Deus. Então é a mesma visão da fornalha. Agora Deus olha para nós, ele vê o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e Jesus vivo dentro de nós. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Agora, veja bem, pastor Ney, o Senhor Jesus, ele olha para Nicodemos e diz assim, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Não vai herdar o reino dos céus. Nicodemos, ele era um camarada muito estudioso. Ele era um estudioso, diz que ele era um dos principais da lei. Então, ele era um homem que conhecia muito a palavra, e conhecia muitas leis dos profetas, inclusive. Mas o Senhor Jesus disse, aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu, não vai herdar. Não adianta você chegar aqui querendo saber demais, você precisa ter algo mais. E o que é esse algo mais? Isso me deixa muito assustado, né? Aquele que não nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito, Ney? Nicodemos, ele era um fariseu tão conhecido naquela época, tão estudioso, tão sábio, que a palavra diz que ele foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Para que os outros não vissem ele se encontrando com Jesus. Para que os outros religiosos daquela época não vissem ele tendo esse encontro com Jesus. Ele foi ter com Jesus porque ele reconheceu que havia algo especial em Jesus. Ele reconheceu que Jesus era algo mais, algo além daqueles outros religiosos que ele havia encontrado no tempo de caminhada dele. E é interessante a gente notar que quando a gente encontra com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus conhece o nosso coração. Jesus, ele sabe o que está dentro do nosso coração. E Jesus sabia o que estava no coração de Nicodemos. E antes de qualquer coisa, Jesus já falou para ele que era preciso nascer de novo para poder ganhar o reino do céu. Jesus, ele sabia de que maneira que Nicodemos vivia. Jesus, ele sabia de que maneira Nicodemos se comportava, quais eram as suas atitudes, apesar de ele ser um homem estudioso, apesar de ele ser um homem inteligente. Mas Jesus sabia, conhecia a maneira
como ele vivia. Assim como Jesus conhecia a nossa maneira como nós vivíamos antes de conhecer Jesus. Então, quando Jesus disse para Nicodemos que ele precisava morrer, ou seja, nascer de novo, Jesus está falando para ele que ele precisava mudar suas atitudes, transformação de vida, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, mudar a sua maneira de viver, para que ele pudesse ter uma nova vida, para que ele pudesse alcançar o reino do céu. E assim é com a nossa vida também. Eu lembro da minha vida como era. Eu era um Nicodemos. Eu não era sábio que nem ele, eu não era estudioso, eu não conhecia nada de leis, mas eu não tinha Deus. Nicodemos não tinha Deus. O Deus dele não era o Deus vivo, ao qual nós temos hoje, ao qual nós vivemos hoje. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, a partir do momento que nós vivemos uma vida para Deus, o velho homem morre. A gente passa a nascer de novo. E quando a gente passa a nascer de novo, o que acontece quando a gente é bebê? A gente aprende a caminhar, a gente aprende muitas coisas quando nós somos novos. E assim é a nossa vida em Cristo, quando a gente morre para aquilo que era e nasce para aquilo que é novo. A gente começa a caminhar, a gente começa a aprender, caminhar. E as velhas atitudes, os velhos comportamentos, os velhos pensamentos, isso vai ficando para trás. Isso vai ficando para trás, isso vai morrendo dentro de nós. E a gente começa a ganhar nova forma, nova vida, novos pensamentos, novas atitudes, novo caráter. A gente busca o caráter de Deus na nossa vida, e a gente começa a herdar o reino do céu. Isso é um processo, e não vai acabar enquanto a gente não estiver na eternidade com o Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Jesus viu em Nicodemos. Jesus conhecia o coração de Nicodemos e viu que ele precisava de mudança, de transformação, ou seja, ele precisava morrer para nascer de novo. Porque, como carne, como alma, como homem carnal, nós jamais herdaremos o reino do céu. Nós precisamos morrer e nascer de novo. Nova vida, novidade de vida, para podermos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é o nascer de novo, isso é o morrer para as coisas antigas e viver para as coisas novas, a qual Jesus, através do Espírito Santo, tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem nos capacitado e tem nos levado a andar em novidade de vida todos os dias. Amém? Davison, a palavra do Senhor diz, Jesus falando, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O pastor Gerson falou, Nicodemos veio em busca de Jesus como um mestre. Quando ele se apresenta diante de Jesus, fala assim, mestre. Nicodemos coloca a Jesus num conhecimento maior para ele, e ele vem em busca de Jesus para um conhecimento melhor, para ele se tornar melhor, um melhor fariseu, um melhor judeu, na linguagem atual, um melhor cristão, vamos dizer assim. Ou seja, tudo mérito dele, tudo melhor dele, melhoria dele. Jesus choca ele, confronta ele. Ele confronta o jeito natural de Nicodemos, a busca natural de ser melhor, com aquilo que Jesus vai apresentar para ele. Nada disso te resolve. Nada disso vai resolver a tua vida. Porque aquilo que você conhece é a lei, que aponta-te o erro, aponta-te o pecado. Mas a lei não te traz a salvação. O único que traz a salvação é Jesus Cristo, é a graça derramada em Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nicodemos não conhecia isso. Nicodemos achava que era o cumprimento da lei que iria trazer salvação.
E Jesus fala para ele: não há salvação na lei. Na lei há o conhecimento do pecado, do estado do homem distante de Deus. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos: é necessário nascer de novo, é necessário uma nova identidade. É a volta da identidade sobrenatural. É a volta de novamente se relacionar com Deus. Aquilo que o pastor Gerson falou. O homem andava com Deus. O homem deixou de andar com Deus porque pecou. E ele precisa agora voltar a andar com Deus. E só pode acontecer isso se nascer de novo. E esse nascer de novo significa o quê? Em Cristo Jesus. E se tornar agora um novo homem espiritual, coisa que o homem não é mais um homem espiritual porque o seu espírito morreu. Se tornando um novo homem espiritual, na água e no espírito, ele assume uma nova identidade. Primeiro, assume a identidade de filho. Agora ele pode chamar a Deus de pai. Falávamos sobre isso semana passada, o Pai Nosso que está no céu, né, pastor? Uhum. Os homens não podem chamar a Deus de pai. Podem chamar de Criador, não de pai. Quando você ganha uma nova identidade em Cristo Jesus, você ganha o direito de chamar a Deus de pai e ele te chama de filho. Isso é algo tremendo. Nicodemos não conhecia isso, não sabia disso. É o choque do natural com o sobrenatural. O só sobrenatural pode trazer a vida eterna. Só através de uma transformação, de adquirir uma identidade sobrenatural, nós alcançamos a vida eterna. É interessante, pastor Gerson, mais uma vez, né? O Senhor Jesus, ele chega para Nicodemos e fala assim: se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino do céu. Né? Você não pode. Eu vi a Gislene, é isso? Como é o nome da menina que veio antes? Ela falou que uma transformação absoluta. Como é que é? Como é o nome dessa menina, Darcio? Uma mudança contínua. Eu não consigo enxergar. Gisiane, é isso? Gisiane Oliveira. Uma mudança contínua. Essa mudança contínua é muito importante na vida de todos nós. Eu lembro de um verso da palavra de Deus, pastor Gerson, que logo no início, lá no livro de Gênesis 1, quando o Senhor lhe fez todas as coisas, o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí lá no livro de João 4, aqui bem pertinho de onde nós estamos, João 4, verso de número 24, diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, eu olho para esses dois textos, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu digo assim: peraí, Deus, ele me fez espírito, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito em um corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então, quer dizer, eu penso, o pastor Rui, está pensando assim: eu sou um espírito. E o Senhor está me convidando a viver novamente uma vida espiritual. Porque ele fala: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é espírito é espírito. Como que o senhor enxerga isso, pastor Gerson? Então, eu me preparei para responder uma pergunta mais ou menos assim. Posso responder pela palavra? Pode, claro, deve. Então é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus uma sabedoria muito grande. E os dois versículos que eu vou ler agora é muito conhecido. Principalmente ele é muito ensinado nos cursos teológicos, esses dois versículos. É Romanos 8, 1 e 2. Mas isso aqui é uma maneira bonita, uma maneira mais explicada, mais explanada do que Jesus falou para Nicodemos. Vamos ler, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o homem natural, ele está na condenação do pecado. E condenado, ele não pode herdar o reino dos céus. Porque nos céus não entra pecado. Então, em Cristo Jesus, nós somos livres dessa condenação. Que não andam, que é o que o senhor acabou de falar, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê?
porque o Espírito Santo, ele tira a nossa morte espiritual. Quando nós nascemos da água e do Espírito, o que Deus disse para Adão? No dia em que você comer o fruto, você morrerá. Mas ele viveu quase 1000 anos fisicamente. Mas espiritualmente, ele morreu no momento que comeu. Porque a morte é separação. E naquele momento houve uma separação entre a santidade de Deus e o homem pecador. E ele foi lançado fora. Então, nós nascemos da nossa mãe, mas espiritualmente estamos mortos. Agora, quando nós nascemos do Espírito, e é nos dada de novo a comunhão com Deus, é colocado em nós de novo o reino de Deus. Então, é esses 2 versículos aqui. A vida de Deus entra em nós. Na aliança de sangue, há uma troca de roupa, de nome, de família, e há uma troca, quando se mistura o sangue, se troca. Por isso Jesus morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Então está aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, que lei que é essa? É a lei que Jesus falou. Você tem que nascer do Espírito. Essa é a lei. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, era impossível, que o pastor Davi estava falando. Visto que como estávamos, a lei estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, em Cristo Jesus, nós estamos mortos para o pecado. O nosso corpo está morto, mas o nosso espírito vive, porque a vida de Deus foi colocada dentro de nós. Quem é a vida de Deus? O Senhor Jesus dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Eu creio exatamente assim. Inclusive, aí em Romanos 8, verso de número 11, diz assim, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu creio exatamente dessa forma. Foi nesse momento da minha vida que Deus me deu esse livro aqui. Você pode ver Deus em mim. Esse livro Você Pode Ver Deus em Mim, pastor Gerson, pastor Ney, pastor Davison, fala exatamente de 2 personagens que vivem em nossas vidas. Primeiro, quando o Senhor nos fez imagem, Ney, ele fez imagem, ele nos fez imagem o que é? Imagem é isso aqui, que eu estou vendo vocês, eu sei distinguir bem quem é cada um aqui na minha tela, quem é o pastor Gerson, quem é o pastor Ney, quem é o pastor Davison, eu sei distinguir bem. Mas ele também fez uma outra coisa, ele nos fez imagem e conforme a sua imagem e sua semelhança. Uma coisa que nós perdemos muitas vezes foi a semelhança de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus. E nesse momento, Jesus, ele via ali Nicodemos. Ele via Nicodemos de uma forma muito clara. Mas ele falou, eu sei quem você é, Nicodemos. Jesus sabia quem era Nicodemos. Eu sei quem você é, mas está faltando algo em você. Você precisa resgatar novamente o caráter, o caráter divino. O caráter divino, aquilo que vai fazer você ser uma outra pessoa. Você vê assim, ô Ney? Vejo. Lógico que eu vejo. Eu vejo o quanto vejo isso daí, porque o que Jesus
estava falando para Nicodemos, morre, Nicodemos, morre da maneira de viver, morre no teu ego, morre na tua sabedoria e renasce. Renasce um novo homem, renasce uma nova criatura, renasce da maneira que Deus quer que você seja. Não segundo a imagem, mas segundo a semelhança, como o Senhor falou. E Jesus buscava ali que Nicodemos entendesse isso. Nicodemos entendesse isso. E Nicodemos, ele, como o pastor Davison falou, ele buscava uma identidade. Aqui ele não tinha. E quando Jesus diz para ele morrer, para nascer de novo, eu creio que ele entendeu isso. Eu creio que ele entendeu e buscou uma nova vida, buscou uma nova maneira de viver, uma transformação de vida, uma transformação de atitude, uma transformação de caráter, sabe? Deixando a religiosidade de lado, deixando o conhecimento humano de lado, deixando tudo que ele conhecia de lado para verdadeiramente conhecer esse Deus, ao qual ele ia ter comunhão, a qual ele ia estar ao lado. Essa tem que ser a nossa atitude. Esse é para ser a nossa vontade. Quando a gente morre e nasce para uma nova vida, essa deveria ser a nossa vontade, de conhecer Deus verdadeiramente como Deus é. De caminhar com Deus, de andar com Deus, de estar ao lado de Deus, porque Deus, Ele quer a gente do lado dele. E a gente precisa querer estar do lado de Deus. A gente precisa querer morrer para esta vida e nascer para a vida nova. É o nosso uma nova discurso, identidade em Deus. O nosso discurso fala um pouco sobre isso, ou é a nossa atitude, pastor Ney, a nossa forma de viver, humildade, amor, coisas mais aí? Eu acho que é a nossa atitude e o nosso testemunho que vai mostrar isso. Porque não adianta eu falar, não adianta a gente pregar, porque falar é fácil, pregar é fácil, ensinar é fácil. Mas o viver uma nova vida, o viver a transformação, o viver aquilo que Deus quer que a gente viva, não é fácil. Ou seja, por nós mesmos não é fácil, mas quando a gente tem um Espírito Santo, quando a gente tem um Deus que nos ajuda, a gente quer essa ajuda de Deus, a gente consegue. A gente consegue, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, a gente vai mostrar a transformação de vida. A gente vai apresentar para um mundo que busca, que tem carência de conhecer, a gente vai mostrar para esse mundo quem é Deus, quem é Cristo e o que o Espírito Santo é dentro de nós. É na nossa maneira de viver, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil ser crente, dentro da igreja é fácil a gente mostrar que tem uma vida transformada, mas a nossa fé ela é provada fora da igreja. É dentro da nossa casa, é no trabalho, é na rua, é no mercado, é na farmácia, ou seja, é onde a gente está, que as pessoas vão ver Deus em nós. E a gente tem que buscar isso, buscar mostrar Deus para as pessoas, que as pessoas estão carentes, pastor. As pessoas querem conhecer Deus. E se a gente não tivermos essa atitude, se nosso testemunho não for um testemunho verdadeiro, se a gente verdadeiramente não morreu, não nasceu de novo, nós não vamos mostrar Deus para as outras pessoas e as pessoas não vão conseguir enxergar Deus na nossa vida. Através do nosso testemunho. Eu acho que, Davison, é menos gravata e mais vida, é isso, Davison? Davison, seu som. Com certeza absoluta. A lei ela é importante porque ela mostra realmente o estado pecaminoso que nós temos, o que nós vivemos ou vivíamos. A lei ela é importante porque ela nos demonstra quão distante estávamos de Deus. No entanto, a lei não nos salva. Ela nos indica a nossa condição pecaminosa. Jesus Cristo nos salva.
Só a graça de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, conhecemos nosso estado pecaminoso, nosso maior desejo é estar cada vez mais perto do Senhor, mais identificado com o Senhor. Pastor Jesus, gostei muito da palavra do pastor Jesus, quando ele falou assim, a Bíblia começa Deus andando com o homem e termina Deus andando com o homem. Só que só pode andar quando tiver uma identidade espiritual. Um homem carnal não consegue andar do lado de Deus. O pecado impede dele estar perto do Senhor. Né? Então não é aparência. É importante que as pessoas vejam em Deus em mim, mas também é muito mais saber como Deus olha para mim, como Ele me enxerga. E é interessante que Nicodemos aqui, ó, ele reconheceu que Jesus tinha sido enviado por Deus. Na verdade, havia mais nele do que isso. Jesus, ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Ou seja, Nicodemos estava conversando com Deus vivo. E ele reconheceu isso. Eu achei uma coisa muito interessante, que o povo de casa está entendendo o que nós estamos falando. Porque, imagina só, a gente muitas vezes pode chegar aqui e começar a querer disfarçar um crente que nós não somos, tá? Pela forma de falar, pela forma de vestir, ou até mesmo exortando a igreja e esquecendo de exortar a nós mesmos. E o que nós precisamos hoje, mais do que nunca, é descer do salto, sabe? É deixar, por exemplo, aquelas roupas, né? Porque Nicodemos veio com seus trajes de um fariseu da época, e pode ter certeza, eles vinham com aquele manto, com aquelas roupas que chamavam a atenção, mas o Senhor não se deixou levar por isso. Ele não olhou para Nicodemos nos seus trajes, mas olhou para dentro do coração de Nicodemos e disse: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Eu vou passar agora um verso aqui da palavra de Deus, pastor Gerson. Por favor, presta bastante atenção. Eu vou ler Filipenses 2, verso de número 1 em diante. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto de sentimento de compaixão, então complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Pastor Gerson, olhando para dentro dessa fala do apóstolo Paulo, como o senhor vê aqui, o senhor pode nos dar um ensinamento que nos leva a viver um só espírito com Deus? É o seguinte, Jesus é o nosso exemplo perfeito em tudo. Ele é a perfeição de tudo. E se nós queremos viver o novo nascimento aqui na Terra, ele é Jesus. E Jesus aqui na Terra foi servo. Ele não veio para servir, mas ele não veio para ser servido, perdão. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele diz assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la.
mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, sabe como que a gente poderia tipificar essa história, esse encontro, esse confronto entre a lei e a graça, entre o fariseu e o verdadeiro mestre? Num certo dia, eu estava olhando tudo que os senhores ensinaram, falavam, estava aprendendo aqui com vocês, e Deus estava tocando o meu coração, e Ele me deu uma interpretação desse texto, nesse momento, que eu nunca tinha tido. Tive nesse momento, ouvindo os senhores falar, ensinar. Então, o que Deus estava me revelando? Ele estava me mostrando assim, que num certo dia das nossas vidas, nós fomos o Nicodemos, que é aquele momento que nós reconhecemos quem Jesus verdadeiramente é. E nós permitimos, então, a obra do Espírito na nossa vida, nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos de vida, porque Nicodemos foi dizer para Jesus, eu preciso de vida, eu quero a vida. E ele teve que reconhecer quem ele era, teve que reconhecer quem Jesus era. E ele deu abertura, é o dia que nós aceitamos a Jesus, que nós reconhecemos a Jesus. Pelo menos um dia da nossa vida nós somos o Nicodemos, quando o Espírito coloca em nós, como colocou em Nicodemos, esse novo nascimento. E o que acontece? Isso daí a obra está completa? Não. Aí começa a obra, em que Deus começa a edificar em nós a perfeita varonilidade, em que nós vamos sendo moldados, é uma obra. Por isso que a Bíblia diz, operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Naquele dia, não é a obra pronta, naquele dia que se começou a obra. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. E aí nós vamos aprender a ser santo, nós vamos aprender a amar a Deus, a amar o próximo, nós vamos aprender a dizer não para o pecado, a vencer as nossas misérias, as nossas limitações, nós vamos aprender a ser servo, nós vamos aprender a ser humildes. Porque a Bíblia, Paulo fala muito bem claro, se você conhece alguma coisa, se você sabe alguma coisa, não sabe como deveria. Então, a minha postura, desde o primeiro dia que eu tive na presença de Deus, eu me considero aluno do Espírito Santo. E eu aprendo com todos que falam comigo, que falam a palavra de Deus. E essa obra, ela não termina enquanto nós estivermos nesse corpo. Enquanto nós estivermos nesse corpo, Deus está nos edificando. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós estamos aprendendo a ser santos, aprendendo a ser humildes, aprendendo a ser servos. Todos nós estamos sendo edificados, não é? Então, o que isso tem que gerar no nosso coração? Tem que gerar duas coisas: amor a Deus, temor a Deus. E nós temos que olhar para o próximo como o texto que o senhor leu. Que o próximo é mais importante do que eu. Amém. Amém? Muito obrigado. Pastor Ney, eu vou precisar que o senhor também responda essa mesma pergunta que eu fiz, né? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto de sentimento e compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal, né? Por interesse próprio ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo, não tendo
em vista somente o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Eu vejo aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele também nasceu da água e do Espírito, que é um tempo da vida dele foi o Nicodemos, né? Ele de perseguidor da igreja, ele passou a como que eu digo, um proclamador da palavra de Deus. Ele perseguia a igreja, ele assolava os crentes, mas quando ele conheceu Jesus, ele passou a fortalecer as igrejas e exortar os crentes, ensinar os crentes a respeito de Cristo. E o texto que ele está falando aqui, Paulo, ele não foi que nem os outros discípulos, os outros apóstolos, ele não caminhou com Cristo, como caminhou João, como caminhou Pedro, como caminhou Tiago, mas Paulo, ele aprendeu com Cristo, pessoalmente com Cristo. Tudo que ele sabe, tudo que ele conheceu foi através de uma vida com Cristo também. E o que ele fala aqui, ó, depois do versículo 1, no finalzinho, quando ele inicia o 2, ele fala: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, o que ele aprendeu com Cristo, o que ele viveu com Cristo, ele está nos ensinando, para que nós sejamos unidos, para que nós sejamos um em Cristo, para que nós andemos unidos, no mesmo pensamento, sabe, com humildade, reconhecendo que se nós somos maiores, o nosso irmão é maior do que nós. Se nós temos algo, nós não temos nada, porque o que nós temos que ajudar o nosso irmão. Se nós conhecemos alguma coisa, nós não conhecemos nada, porque se aquilo que a gente conhece, a gente não ensinar, de nada vale para nós. E Paulo, ele fala isso, ele ensina os filipenses, mas ele está ensinando nós hoje. Essa palavra é para nós hoje. Se nós não colocarmos isso em prática, como o pastor Gerson falou, se nós não considerarmos o nosso próximo mais do que nós, que nascimento que nós tivemos, que Jesus que nós seguimos, que Jesus que nós servimos, porque Jesus, ele veio para ser servido e serviu. Ele não veio para ser servo, ele veio para ser senhor, e acabou sendo servo de todos os servos. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser servos, humilde, tendo compaixão, amando o nosso próximo e reconhecendo que o nosso irmão é maior do que nós em todas as coisas. Que ele cresça, que eu diminua. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são lindos, né? Vocês são verdadeiramente homens de Deus. O Senhor trouxe uma palavra hoje, em Romanos 8, verso de número 1, falando agora, pois, já os que estão... agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Pastor Gerson, o senhor falou há pouco. E eu queria simplesmente dizer que esses versos de Romanos 8, ele fala muito mais. E no verso de número 9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Glória a Deus. A palavra vai se completando.
Eu vou fazer uma pergunta para o Davison agora. Davison, para a gente terminar a rodada de hoje, que nós vamos voltar na sexta-feira com vocês. Você vai poder, pastor Ney, na sexta? Posso, eu estou de férias, eu posso. Na sexta-feira eu vou voltar com vocês. Pastor Davison, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nicodemos se converteu, Davison? Interessante, estava pensando isso, pastor. Que Nicodemos veio como um questionador. Ele veio diante de Jesus como um questionador. E pelo que eu tenho como referência, e até nós estávamos conversando antes da transmissão, lá no capítulo 7, depois no capítulo 19, Nicodemos se tornou um seguidor. Ele não deixou de ser um questionador para se tornar um seguidor. No capítulo 7, ele até defende Jesus diante daquelas Então pessoas. quer dizer que a palavra do nosso Senhor Jesus fez um efeito. Tremendo. Um efeito necessário, né? É interessante. Ele saiu dali para pensar nisso, né? E João, nos dois versículos, no capítulo 7, versículo 50, e no capítulo 19, versículo 39, João faz questão de dizer, Nicodemo, aquele que procurou o Senhor de noite. Parece que estava cutucando João no evangelho nesse sentido. Mas ele mostra claramente de que Nicodemo se tornou não só um questionador, mas se tornou um seguidor e um servo do Senhor. Porque no capítulo 7 ele vai defender o Senhor, e no capítulo 19 ele vai servir o Senhor comprando um perfume, um óleo caríssimo para cuidar do corpo de Jesus que estava sendo sepultado. A transformação em Nicodemo, eu acredito que sim. João não teria escrito isso de uma forma simplesmente casual. Ele fez propositar. Há uma transformação em Nicodemos. Se tornou um servo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Não só do mestre. Agora não é mais o mestre, agora é o Senhor de Nicodemos. Eu queria terminar falando algo para vocês muito importante. Durante muito tempo na minha vida, eu acho que eu fui Nicodemos até mesmo sendo pastor. Porque a gente tem convicção do que está ensinando, do que está pregando, mas de repente a gente se sente meio dono, sabe, da igreja, meio dono daquilo que você recebe da parte de Deus, né? Você é apenas um instrumento de Deus. Nesse final de semana, eu pude ver como que a entrega, poder ver em outros irmãos, até muito mais do que você tem, sabe? Porque hoje, quando eu olho para meus pastores, quando eu digo meus pastores, eu estou falando de meus filhos, né? Porque eu tenho esses homens que estavam aí junto comigo, como meus filhos, pessoas que eu amo demais, com toda certeza entre eles e tantos outros, estão aqueles que vão herdar o meu cajado, que vão continuar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Mas essa semana eu tive 11 cultos. 11 cultos. Nossos cultos começaram no sábado e só terminaram no domingo à noite. 11 cultos. No final de semana, 11 cultos de celebração à ceia. Seria impossível eu celebrar 11 cultos sozinho. Seria impossível eu sair de um lugar e ir para o outro. Foram 11 mensagens tremendas, 11 palavras que falaram ao coração e que falaram a vidas, 11 ministração de ceias, 11 ministração de ceias de uma forma, de uma unção extraordinária. Apelos, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que puderam ouvir também em casa. Só sendo um Nicodemo. Não estou dizendo que eu já sou, sabe, um Nicodemos transformado. Um Nicodemos realmente que recebeu uma influência boa do Senhor Jesus. Não estou dizendo com isso que eu sou perfeito. Não sou. Não existe perfeição na minha vida. Mas eu estou em busca dessa perfeição. E hoje, trazendo a história de Nicodemos para você, para que você pense assim, olha, eu tenho que mudar. Eu também tenho que mudar. Eu vou sair daqui
com isso dentro da minha cabeça. Eu tenho que mudar, eu preciso mudar ainda mais, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais amigo dos meus pastores, mais amigos da igreja. Eu preciso que a igreja veja em mim, sabe, na minha própria vida, o Senhor Jesus. É por isso que eu faço sempre a pergunta: você pode ver Deus em mim? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer, né, todos os dias para alguém. Você pode ver Deus em mim? Eu acho que Nicodemos saiu da presença do Senhor Jesus questionando: será que agora vão poder ver Deus em mim? Será que se eu voltar na presença dele e perguntar: mestre, o que eu farei para herdar o reino do céu? Ele vai dizer: você já tem o reino do céu, você já vive o reino do céu. Que hoje você possa entender que Nicodemos se converteu. Ele se tornou um homem, um defensor do Senhor Jesus. Em João 7, verso de número 50 e 51, diz assim, que Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Sabe, Nicodemos, ele estava lá: peraí, vamos ouvir primeiro Jesus. Olha, Jesus, ele quer nos dar uma oportunidade de sermos melhor nesses dias final. Quando nós começamos hoje, nós começamos assim. Estamos nos últimos dias? Estamos sim, pastor. Com certeza, nós estamos vivendo as últimas horas. Foi dito aqui que nós somos a igreja dos últimos momentos. Nós não queremos ser as virgens loucas. Nós queremos ser as virgens sensatas, aquelas que estão preparadas para subir. E para isso acontecer, nós precisamos viver a palavra de Deus, sermos espírito, vivermos como espírito. Você é um espírito, você possui uma alma e habita no corpo. Muito obrigado, pastor Gerson, pela noite do Senhor, por essa noite gostosa. Muito obrigado pelas palavras que saíram da sua boca, viu, meu querido? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por tudo, né? Que Deus possa usar o Senhor cada vez mais, que Deus prolongue o seu ministério, a sua saúde, o seu apostolado, para a bênção de todos os que estão debaixo da sua cobertura. Viu? Obrigado, meu filho. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado, pastor Ney. Eu que agradeço, meu pai, por mais essa oportunidade de estar aqui ao lado de homens de Deus, sabe? Quando eu me converti, eu coloquei algo no meu coração e até hoje eu não me esqueço, porque eu falei para Deus que eu só ia andar com homens que me ensinassem, que me fizessem crescer em Deus. E graças a Deus, Deus tem feito isso na minha vida. Eu queria só complementar algo que o pastor Davison falou, se ele me permitir, que ele disse que João falou de Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite. Eu queria falar para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que Jesus está à disposição. Aquilo que João deixou escrito é para nos ensinar que Jesus está a qualquer tempo, de dia, de noite, de tarde, de manhã, a hora que você procurar, se você o procurar com o coração aberto, ele vai te ouvir, ele vai te ensinar e a tua vida vai ser transformada. Jesus está à disposição de nós 24 horas por dia. Glória a Deus. Obrigado, Davison, pelo seu esforço, meu filho, de ir e vir, viu?
Estamos aqui, pastor. Está sendo para nós, acabou, a Geisiane falou, eu sempre falo, é um banquete espiritual. Este momento, este programa chamado Momento, está sendo um banquete para nós. Eu só quero dizer para a igreja, a cada dia nós estamos tendo novos pastores aqui e todos são daqueles que vivem. Que coisa linda que nós estamos tendo. Banquetes, pastores com seus conhecimentos, com suas experiências, né, com suas sabedorias, com aquilo que Deus tem colocado no coração deles, tem feito algo maravilhoso. Eu acredito que para mim está sendo muito bom e acredito que para muita gente que está aí assistindo. Deixa eu dar dois testemunhos importantes. Um é da Ellen. Ellen é uma irmãzinha lá de Brasília que estava entubada, desentubou, graças a Deus, e ela fez a tráqueo e agora ela já falou. Essa semana ela já deu algumas palavras. Ontem mandaram um vídeo dela para mim e eu fiquei muito emocionado. E hoje nós temos o Ney, acho que é Ney, o menino lá de Vinhedo. Ele estava já quase 2 meses ali internado e ele voltou ontem. Ele abriu os olhos e a esposa foi para lá hoje encontrar o seu marido. Então Deus está dando a oportunidade a todos nós de vivermos uma vida melhor, uma vida melhor, viu? Uma vida melhor diante dele. Deus também está te dando uma oportunidade de viver uma vida melhor. Seja melhor, esvazie seu coração, olha para o Senhor Jesus, sabe? Olha para Ele, não queira você ser melhor do que ninguém, nem saber mais do que ninguém, ser mais santo do que ninguém. Né? Seja santo para o seu Deus, seja santo para Ele, seja santo para Ele, seja santo para Ele, viva uma vida com Ele, seja santo no seu quarto, seja santo no seu quarto, seja santo junto com o seu travesseiro ali, sabe? Quando ninguém está te vendo, é ali que você precisa, viu? Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Pastor Gerson, pastor Ney, pastor Davison, vocês são lindos demais. Eu amei estar com vocês nessa noite. E eu queria pedir para o pessoal que está em casa convidar pessoas para estar conosco na sexta-feira. Sexta-feira, esses mesmos homens vão estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Vamos falar sobre fé. Nós vamos desafiar você a ter muito mais fé. Então, nós vamos falar sobre fé na sexta-feira. Vamos falar em Hebreus 11 e depois nós vamos discorrer para outros lugares na Bíblia Sagrada falando sobre fé. Amém? Na sexta-feira, às 7h30. Convida outras pessoas. Pastor Gerson, ore por nós, agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado sobre a terra, que o Teu poder, a Tua bênção, esteja sobre todos nós, sobre todos aqueles que assistiram, Senhor. Que a Tua bênção, ela transborde para todo o rebanho da igreja. Que as Tuas poderosas mãos estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios, sobre todas as famílias que fazem parte desse ministério, dessa obra, dessa cobertura da Igreja Cristo Vive. Abençoa o apóstolo Rui, a saúde dele, a família, o apostolado dele, ó Deus. Visita ele, Senhor, revela-te a ele, dá toda a direção, toda a autoridade. Que o Senhor abençoe todo esse ministério, Senhor. Que o Senhor abra a janela dos céus e supra todas as necessidades da igreja em glória, pela pessoa de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, o crescimento espiritual, o crescimento numérico. Nós te pedimos, ó Deus,
Que o Senhor abençoe essa obra, esse ministério, que ela cresça, que ela dê frutos, que muitas vidas sejam salvas, curadas, edificadas. Quando nós pedimos o crescimento, Senhor, nós estamos pedindo mais vidas. Senhor, manda mais vidas. Mais almas, manda Deus. mais famílias. Sim, Deus. Amplia esse ministério, Senhor. Oh, Jesus, os campos estão brancos, Senhor. E assim, ó Deus, nos dá a graça. Envia muitas vidas para serem curadas, para serem tratadas, para terem um encontro especial como Nicodemos teve com Jesus. E o teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, Deus. Abençoa a vida e a família do pastor Davison. Abençoa a vida e a família do pastor Ney. Assim nós oramos e te agradecemos e bendizemos o teu santo, santo e santo nome. Ó Pai Celestial, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus Cristo. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos e te adoramos e te bendizemos. E assim, Senhor, te agradecemos no nome santo, santo do teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem e por quem todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. 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 Você que estava comigo até agora, você viu que é um culto, né? Um culto, e eu faço o apelo para você. Se você não aceitou o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus agora, dizendo comigo: Senhor, hoje eu te convido para entrar na minha vida. Eu te convido, Senhor Jesus, para fazer parte da minha vida, meu Pai. Eu te aceito como meu único Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, salva-me, e eu serei salvo para sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Uma boa noite de descanso. Fique com Deus. Amém. Amém.